Está começando mais um Talk da Saúde Cash. No episódio de hoje nós vamos falar sobre esporte, movimento, é claro, só que no contexto de terapia. A gente vai falar de esporte como terapia. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Eu sou Edma Alves e começo o episódio hoje pedindo para você, na plataforma que você está nos ouvindo, se inscrever no canal. Então, se você está no Spotify, vai lá, se inscreva no YouTube e siga a gente lá no Instagram, no @Talk da Saúde Cast. Isso é muito importante para as plataformas entenderem que você está gostando do nosso conteúdo, né, Rafa? E aí, enviar isso para mais pessoas. Então, compartilha, se inscreva, isso é muito importante para a gente. Por favor, galera, a gente está falando de saúde e eu acho que todo mundo deveria estar por dentro do que a gente está levando aqui. Beleza, galera? E vamos para a parte que interessa, Edma. Enfim, o nosso convidado abriu um horário na agenda dele. Meu Deus, estou tentando. Antes do Talk da Saúde existir, eu já tentava tomar um café com ele. Ele é o clássico carioca. Vamos marcar, mas nunca tem tempo pra gente. Nosso convidado de hoje é o Daniel Farias, galera. Um cara excepcional, que aí você vai entender por que eu tô falando disso. Ele é psicólogo, profissional de educação física e idealizador de um dos projetos que eu acho mais incríveis, tá? Em questões de tudo. Ele vai explicar pra gente um pouquinho. É que eu ia dar um spoiler. Questões de tudo. É porque eu ia dar um spoiler, mas eu vou deixar ele como idealizador. Acho que nada mais justo do que ele contar, né? Dani, obrigada pela sua participação aqui no Toque da Saúde. Explica pra gente aí, primeiro, quem é o Daniel, obviamente, né? Porque eu já dei o currículo vitae. E o que é o esporte terapia? Olá, meninas. Fiquei lisonjeado agora com esse início. E a agenda, vamos pensar nessa agenda aí, porque eu também estou esperando uma caída da surfista Rafa Brandão até hoje. Dona Edma Alves aparecer lá para jogar um altinho. Vamos ver se isso vai funcionar, certo? E, meninas, primeiramente, gratidão pelo convite. Eu venho acompanhando vocês desde o ano passado, nesse período que a gente ficou bem fechadão aí na pandemia, né? De março, acho que mais ou menos até agosto, setembro. E só tenho que não somente agradecer pelo convite, mas parabenizar aqui publicamente vocês. Parabenizar de todo o meu coração, porque vocês têm feito um trabalho muito bacana. Não somente o ano passado, que eu acompanhei alguns podcasts, ou no Instagram, né, lá na live, com profissionais muito qualificados, assuntos diversos. E agora, nesse atual, estou achando muito bacana, né? Até comentei com a Rafa da última vez que a gente conversou, que estou me sentindo até num programa aí, talvez, do Jô, do Bial, no programa do... Agora tem o tal do Nós somos uma mistura. História essa Porchat. Nós somos uma mistura de Marília Gabriela, Marília Jô Gabriela. Soares e Fábio Porchat. E às vezes Tata Werneck. Tata Werneck. De vez em quando baixa um Bial também por aqui, a gente é bem misturado. Muito bacana. Então, assim, parabenizar vocês por essa iniciativa. Vocês continuem, total incentivo meu para que a gente possa manter essa visão de levar a saúde, diversificar as visões de cada profissional. Eu assisti um pouco há tempo atrás, aí vocês trouxeram se não me engano, uma arquiteta, né, falando sobre a questão do lar. Nossa, olha, parabéns por aquele podcast, porque me abriu muita coisa que realmente eu já acreditava. Né? Você vê atrás de mim aqui, ó, os quadrinhos, a natureza dentro da minha casa, e isso faz parte da saúde também, olharmos para o nosso ambiente do nosso lar. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Quem é Daniel Farias? Se vocês souberem quem é, vocês me avisam, que eu também estou querendo saber. Todo dia a gente tenta buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, é uma busca constante. E assim, quando vocês fazem essa pergunta, quando eu acompanho lá nos vídeos ou no podcast, eu vejo muita galera falando parte daí, como a Rafa falou, né? Vamos dizer, a parte profissional. Mas o Daniel Farias, antes do profissional, ele é pai, ele é esposo, ele é filho, ele é irmão, ele é amigo. Então, a gente não pode esquecer muito disso, que, para mim, é uma base muito fundamental e essencial para que possamos ser bons profissionais, certo? Então, é o que eu sempre falo. E alunos meus, quando vê minha família lá no Ponte, lá no espaço nosso do Esporte Terapia Beach, já vê o reflexo, né? Porque quando você, com a sua família, com seus amigos, com seu irmão, com a sua mãe, com a sua esposa, você já transmite quem você é, né? Quem é o Daniel. Automaticamente, isso, na minha opinião, já leva também para o lado profissional. Então, eu sempre gosto de colocar isso quando participo de algo como estamos participando hoje. E o Daniel, profissionalmente falando, de trabalho em si, para quem não me conhece, trabalho desde os 14, 15 anos. Né? Comecei
na área, acho que até a Rafa trabalhou também as questões de loja, né, de vendas. Quem nunca, né? Tem muitos que nunca, né, Rafa? Edma trabalhou aí também, ó. Eu trabalhei, eu era a última colocada no ranking de vendas. Quem te viu e quem te vê, hein? Não durou muito, vocês devem perceber por isso. Nossa, né? Mas eu comecei muito, muito cedo para ajudar em casa. Eu comecei a minha faculdade tendo que trabalhar para pagar a faculdade. Não tenho vergonha de dizer que fui nascido e criado na Baixada Fluminense, São João de Meriti, mais conhecido como Vilar dos Teles, o bairro do Jeans. Assim, com um pouco de orgulho, eu digo que trabalhei muito para hoje começar a colher o que eu plantei, vamos dizer assim, em busca da minha qualidade de vida. Mas, claro, que não foi tão fácil, muita resiliência. Trabalhei muito tempo no comércio, depois trabalhei na parte de atendimento. Quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, não sei se Edma e Rafa sabem disso, mas, na verdade, eu comecei fazendo Direito, minha primeira faculdade. Na verdade, é uma história bacana porque eu sempre quis, Edma e Rafa, fazer educação física, né? Mas nós estamos... Edma talvez tenha uma bagagem um pouquinho maior aí para falar para gente, né? A história da Edma é a melhor do mundo, cara. Há 22 anos atrás, né? Como que era a educação física, né? Não sei, eu estava jogando bola na rua nessa época, não faço ideia de como era. Indo pra matinê, bebendo todas. Pois é. Então, a educação física naquela época era tal do rola-bola na quadra, né? Não tinha muito esse boom que tem hoje em academia em cada esquina, né? Não tinha o personal trainer, não tinha essa visão que a gente tem hoje, esse mercado grande, que é o mercado fitness. Então, estava no auge do direito pelas questões de concursos públicos, né? Estava tendo muito concurso público, então acabei caindo nessa área por uma certa pressão familiar, que isso acontece com todo jovem nessa faixa etária, e acabei iniciando no direito. Em vez de fazer direito, fiz tudo errado. Eu, com 17, 18 anos, estava fora das questões espirituais, religiosas, né? Dito fora da igreja, o pessoal fala, tá no mundão, tá largado. E acabei estudando a Unigranrio, em Caxias. Pensa bem, vocês conhecem lá? Antiga AF, Unigranrio, em Caxias. Conheço. Você imagina aquilo ali, aquilo é um inferno, gente. Ali é um fervo, tem uma rua de barzinho ali perto. Nossa, filha. E trabalhando na CIA, que é outro fervo de gente. Então, assim, não deu para fazer direito, né, gente? Fiz tudo errado. Mas, na verdade, na faculdade de Direito, olha que interessante, na disciplina de Filosofia, e dou mais uma vez parabéns para todos os filósofos que apareceram aqui nesse podcast da saúde, foram excelentes, eu assisti. Na matéria de Filosofia, o doido aqui, a classe com 100 alunos, tirando tudo 2, 3, o cara aqui tirando 9, 10. Sociologia, todo mundo tirando 2, 3, o cara aqui tirando 9, 10. O professor de filosofia chegou e falou, filho, senta aqui do meu lado. Eu acho que você está na faculdade errada. Eu falei, professor, mas filosofia aí é muito para mim também, né? Mas eu comecei a entender, né, o autoconhecimento, como a gente começou a falar, quem é Daniel, eu comecei a entender que talvez essa área um pouco mais de humanos, não que direito não seja, talvez cairia mais para a minha profissão, a minha idealização. E eu fui procurar essas áreas, me deparando com a psicologia. Eu comecei o segundo período de direito, eu falei, cara, não vou iniciar isso não. Ainda estava no prazo, já transferi para psicologia e de lá para cá, daquele período, eu comecei a fazer psicologia. Desculpa o termo, aos trancos e barrancos, porque pagar a faculdade de psicologia é muito cara, né? Na época, para mim, né, trabalhando no comércio, era um preço, um investimento muito alto. Então, eu não conseguia fazer a grade completa, né? 7, 8 matérias. Então, fazia 5, 4. Ou seja, eu me formei em 7 anos. E aí, no final do término da minha faculdade de psicologia, eu acabei vendo que a minha área clínica, né? Porque é igual a educação física, né? A galera quer ser personal. E na psicologia é área clínica. E eu não estava me vendo dentro de 4 paredes. Não conseguia me ver. E eu comecei a tentar ver outras áreas. Me deparei com a psicologia do esporte. Procurei saber. É uma área que ainda hoje, 2021, ainda está crescendo. Imagine há 10 anos atrás. Então, vi que até o retorno financeiro também não era legal. Então, acabei não querendo ir também para essa área. Acabei caindo na área de RH, a psicologia organizacional. Aí fiz uma especialização nessa área. E quando eu fui entrar para o mercado de trabalho, abriu uma oportunidade de eu abrir uma empresa no ramo de representação bancária, abrir um call center. Então, aproveitei essa oportunidade, a oportunidade surge na vida, a gente tem que avaliar
segui, abri essa empresa e fiquei 8 anos trabalhando nessa área de representação bancária. Cheguei a ter, nos últimos anos dessa pequena empresa, 20 colaboradores, trabalhava com servidor público. A Rafa talvez já foi a minha cliente nesse período. Provavelmente. Então, ela provavelmente foi, talvez não, né? Porque ela transmite ser bem tranquila nas suas organizações financeiras, vamos dizer assim. Trabalhei com um foco muito forte no servidor público do estado do Rio de Janeiro, e foi um erro meu, um erro da empresa, porque a gente acabou focando em algo que estava dando lucro muito bom, uma carteira muito boa de se trabalhar. Porém, Rafa vai saber também, teve um período que o Estado quebrou praticamente, vamos dizer assim, e cortou essa área da representação bancária, cortou essa área do empréstimo consignado, plano de saúde também a gente trabalhava um pouco, seguro de vida e tudo mais, mas o foco era a representação bancária, e a gente ficou assim, literalmente com a mão na frente e outra atrás. Claro que a gente tinha uma carteira também do INSS, a galera da parte da aeronáutica, marinha, exército, servidor federal, mas a base da empresa era o Estado. Então, foi um momento, eu tinha acabado de completar mais ou menos uns 30 anos de idade, e foi assim, um divisor de águas, porque eu já estava querendo mudar a minha vida, não só profissionalmente falando, mas principalmente a minha vida pessoal. E ali foi realmente um momento que eu decidi mudar, chutar o balde. E todo o capital de giro que eu tinha na época, ou eu comprava uma carteira voltada para outra área, outros clientes, né? Ou a gente migrava, colocava uma central telefônica para vender para fora do estado do Rio de Janeiro, para todo o Brasil, ou eu pegava esse capital de giro, indenizava todo mundo para não ter problema judicial, certo? E voltava para o mercado de trabalho, sabe? Com a cara e com a coragem. Então, eu fiz as minhas questões espirituais, fui lá fazer as minhas meditações, minhas orações, e senti no coração de que aquele era o momento, aquela oportunidade de literalmente eu mudar. Porque eu sempre ficava naquela questão de querer mudar, mas nunca queria mudar por questões financeiras, né? Foi uma empresa que me deu condições, nascido e criado na Baixada Fluminense, sempre tive um sonho de surfar, sempre tive um sonho de morar no litoral, e não tinha, a princípio, essa condição. E essa empresa me deu a oportunidade de vir morar no Recreio de Bandeirantes, comprar um carro maneiro, sabe? Poder, como psicólogo, deixar minha esposa 3 anos cuidando do nosso filho e eu sustentando a casa, porque eu queria que a mãe estivesse presente, sabe? Junto com a criação do nosso filho. Então me deu essa oportunidade. Mas chegou um momento que eu não estava mais com a satisfação pessoal e profissional. E isso foi um divisor de águas para eu definitivamente mudar. E aí foi quando eu falei, cara, agora é a hora de eu fazer o que eu sempre quis, educação física. Sabe? E assim, desculpa o termo, sem um puto no bolso, sem condições de pagar uma faculdade, tentando pensar em, cara, vou pro mercado de trabalho, vou trabalhar com o quê? Ia trabalhar em RH, porque a minha especialização era em RH. Até na empresa, todo o processo de recrutamento e seleção era comigo. A gestão do call center era meu irmão e a gestão contábil era da minha mãe. Então, eu já tinha esse know-how. Só que eu ia entrar como, vamos dizer, um assessor júnior, sabe? RH júnior de uma empresa, falando claramente aqui, ganhando um salário de menos que R$2.000. Eu tinha condições de me manter, sabe? Eu falei, cara, para eu ganhar R$2.000, eu vou começar a trabalhar em outras áreas que me dá prazer. E assim eu fiz. E é uma história aí, eu tô falando que ia virar, que história é essa, Porchat? Viu? Não, agora, olha só, imagina eu tentando falar do esporte terapia, seria ridículo, né? Olha a história de vida do cara, olha a filosofia que ele tá construindo, tudo isso pra... Você vai ver, Edmond, quando ele falar... Rafa, Edmond, eu acho bacana falar um pouco, e essa nova versão de vocês, eu acho bacana porque às vezes a história daquele profissional, hoje pode ter alguém nos ouvindo e falar, tô nessa situação, e dá um start pra pessoa, sabe? A pessoa realmente ir buscar. Porque se a gente parar para analisar, na minha opinião, um dos males da humanidade é a pessoa trabalhar insatisfeita. Isso eu estou te falando até como psicólogo. Tá? A pessoa trabalhar insatisfeita, isso gera, sabe, um procedimento, um processo dentro dela que vai arruinar a saúde dela física, mental, social. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quando você não tem satisfação com a profissão, isso com certeza vai afetar, sabe, a ansiedade, o nível de estresse da pessoa. Então, se você está nos ouvindo, está nessa situação, mude. Vai atrás dos seus sonhos, vai atrás do que você quer trabalhar com satisfação, porque você trabalhando com satisfação, você entrega amor, você entrega boas energias. Então, você trabalhando num local que você não está trabalhando com boas energias, isso vai gerar uma bola de neve para você e para quem está com você. Então, isso faz parte da saúde. É um podcast da saúde? Isso faz parte da saúde. Com certeza. Totalmente, com certeza. totalmente.
fez educação física, me conheceu, achou que tava tudo maravilhoso, né? Pô, tô aqui no estágio, num local maravilhoso, ainda com esse Rafael. Uma coordenadora excelente, Maravilha. sabe? Quem era mesmo? Não lembro. Na época, era meia boca na época. Meio brava. Gente, ó, e vou falar com toda sinceridade. Eu me surpreendi com a educação física, vocês já falaram isso aqui com algumas pessoas que vocês convidaram. Me surpreendi bastante. Não só no curso em si, na faculdade em si, mas no campo de atuação. Quando eu entrei para uma das academias mais bem conceituadas na nossa área fitness, eu me surpreendi e digo para a Edma, me surpreendi desde o processo seletivo. Eu que trabalhei com isso, tenho a especialização no processo seletivo, é claro que eu identifiquei, não vou dizer falhas, mas poderia ser um processo seletivo até mais amplo, mas digo no sentido de chegar com uma prova para mim, filho. Eu no terceiro período não sabia ainda de praticamente nada. Vieram me falar de coisas ali, eu falei, gente, eu não estudei isso aqui ainda não, gente. Eu só quero um estágio. Teve a prova oral, não, com a Edma? Graças a Deus, gente. Eu passei por prova oral, né? Não, teve prova oral quando eu entrei, né? Me fez estudar todo tipo de negócio lá, enfiou meu e-mail de apostila disso, apostila daquilo. Rapaz, tu lê isso aí, eu quero um resumo. Eu falei, assim mesmo. Eu só quero estagiar. Eu só quero pagar as minhas horas de estágio. Mas antes de chegar no estágio, né? Então, assim, eu fiz minha faculdade pelo FIES. Isso é uma história também muito bacana. Eu cheguei numa sexta-feira, né, na Estácio, porque aqui na região era a única que oferecia mais próximo, vamos dizer assim, da educação física. Eu cheguei numa sexta-feira. Eu, na quinta-feira, cheguei com o irmão, a gente ainda estava com a empresa. Falei, olha só, eu preciso da minha sexta-feira para resolver o negócio da minha vida. Não, beleza, vai lá, eu seguro a onda na empresa. Sexta-feira de manhã, apareci na Estácio e falei para a menina, eu preciso me matricular na educação física. Ela, você está sabendo que hoje é o último dia? Falei, não estou sabendo, só quero saber de me matricular. O que eu faço? Ela, você precisa desse documento histórico. Fiz psicologia na Veiga, na Tijuca, filha, não vai dar tempo. Ela, não, vai na Veiga aqui do outro lado, aqui da própria Barra, de repente consegue e tal. Menina, você não tem noção o que eu fiz naquela sexta-feira para conseguir matricular. Que era a última, aí eu falei, não tem como prorrogar, não. É o último dia do que já foi prorrogado. Falei, caraca. Corri, vim em casa, peguei documento, fui na Veiga, peguei histórico, isso, aquilo, outro. Cheguei 2h da tarde, a menina entreguei os documentos todos. Aí ela foi, beleza. Aí, para gerar um boleto, não quis gerar boleto, para gerar boleto não tem como gerar boleto, não. Eu preciso de um financiamento disso aí. Aí ela, tá bom, vamos sentar ali no computador, vamos tentar fazer o FIES. Não, gera boletos, né? 30, 60, 90 aqui. Vai ela tentar fazer o FIES e 50%. Eu falei, filha, você não tem noção, não dá para pagar nem 10% disso aqui, é 100%. Ela, senhor, eu nunca consegui autorizar 100% de FIES, no máximo que eu consegui foi 70%. Falei, filha, você crê? Você tem fé? Eu tenho. Então continua tentando. Dá teu jeito. Ela só vai ter que pegar um prolabore lá com a sua contadora no valor de tanto para a gente tentar, não tem problema. Peguei o telefone, Sandra, prolabore de tanto, manda para o e-mail agora. Mandou. Toma aí, menina, é isso que você quer? Você Tomé, só acredita vendo? Então tá vendo o prolabore aí, agora tenta. Aí ela vai lá, coloca, uma menina deu enter, ela foi para trás assim, olhou para mim. Eu não acredito. 100%, filha. 100% do FIES. Segunda-feira tem eu de caderninho, mais novo universitário da educação física. Segunda-feira, lá dentro de sala de aula, me sentindo estudante. E assim foi, meninas. Aí comecei a fazer educação física. Terceiro para o quarto período. Falei, cara, eu preciso começar a pagar essas horas de estágio, isso não vai dar não, filho. E assim, vamos pensar, já que é para investir tempo, não digo nem perder tempo, já que é para investir tempo, vamos para melhor, né? Então, fui atrás das melhores da nossa área, fitness, e me deparei com Edma Alves, uma das melhores academias que a gente tem no Brasil. Me deparei com essa prova, e voltando na prova, falei, gente, eu só quero estágio, eu não quero prova, não. Mas aí entrei, não sei como. Edma, esse é o momento de você dizer como que eu entrei. Edma, pega aí aqui, lá no bloco de notas o nome dele, consulta aí. Fala aí. Com certeza, todo mundo no episódio já entendeu por que você entrou. Com uma lábia dessa, você precisa 100% no FIES, você não ia conseguir entrar no estágio. Deve ter me contado histórias, e deve ter usado todas as técnicas. Eu contei essa história triste para você. Provavelmente, então todo mundo já entendeu como que você entrou. Esse rapaz está precisando de ganhar R$5 a hora a aula, que ele está precisando ganhar R$5 a hora a aula.
Com certeza, enquanto você me contava essa história, eu já pensava de um jeito, como eu vou usar essa experiência toda a meu favor. Era isso que eu devia estar pensando, com certeza. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá, tá? Vieram com uma historinha lá na frente de coach pra mim, de coach, não sei o que, É coach. verdade, a gente estava lançando um coach na academia, né? Aí vieram pra cima do psicólogo. Eu falei, filho, eu não sou psicólogo, não, eu sou estagiário. Vieram pra cima de mim. Dani, tem uma proposta aqui, não sei o que, de coach. Eu falei, qual é a proposta? Essa. Ah, entendi. Gente, aqui eu sou estagiário. Era realmente uma ideia muito boa. Mas a gente não teve força, braço e, vamos dizer assim, competência até coletiva da empresa para botar para frente essa ideia. Mas só explicando para quem está ouvindo, a ideia era a pessoa ter realmente um acompanhante de mudança de comportamento na academia, onde ela teria uma referência, no caso, como o Daniel está falando, ele foi convidado, para identificar os pontos que ela não estava conseguindo aderir à atividade física e essa pessoa ajudaria ela nos passos da mudança de comportamento, né? Era totalmente inovador na época para uma academia de porte que era da Bodytech, só que, como eu falei, a gente não teve braço, nem resistência, nem força para colocar o projeto para frente mesmo na época. Era brilhante a ideia. Eu até fiquei, na época, muito motivado a participar, porque exatamente nesse período, foi um período que eu comecei, no quarto, pouquinho do período, mais ou menos, que eu comecei a pensar, Daniel, você vai trabalhar na área da educação física aonde? Né? Que aí começou a entrar nesse processo. Onde é que você vai trabalhar na educação física? Você vai deixar o seu currículo de psicólogo e vai atuar só como educador físico? E na própria faculdade, os próprios professores falavam para mim, Dani, começa a pensar nessa questão de saúde integral, de corpo e mente, porque já está vindo os rankings lá de fora mostrando a importância de unir isso aí. Você já tem uma formação. E a galera muito falava também, aí eu vou entrar também já numa outra especialização que eu fiz, na parte do yoga, né? E a galera vinha, porra, Dani, tu tem total... como é que eu posso dizer? Perfil, exatamente, para fazer algo voltado para o yoga. E, meninas, para quem não sabe, eu fiz uma especialização no método Super Yoga, que é um método voltado para o yoga, antes de nunca ter feito nenhuma aula de yoga. Nunca. Por mais que comecei a estudar e voltar para essa questão do corpo e da mente, e me deparava sempre com a questão do yoga, nunca tive, a princípio, vontade. Sinceramente, nunca tinha vontade. Porque, assim como eu e como muitos, sempre olhava o yoga como aquela coisa muito zen, muito tranquila. E eu, hoje não muito, mas sempre um cara muito agitado, sabe? Sempre proativo. Eu falei, cara, porra, yoga não é pra mim. E na BT lá, já que você falou o nome, então agora eu vou falar. Não estava falando, mas já falou. Não, ela tá patrocinando. Tá, a gente não precisa dessa história. Então, maravilha. Então, lá na BT, houve uma aula inaugural do Super Yoga com a Paula Vasconcelos, nossa amiga Paula Vasconcelos. Eu cheguei, Paulinha, que isso? O que é Super Yoga? Ela, Dani, eu fui em São Paulo, é um método que está crescendo bastante dentro do yoga lá em São Paulo, é um método muito mais dinâmico, não é aquele yoga muito zen e tal, que são várias vertentes dentro do yoga. Eu falei, porra, quero fazer isso. Aí fiz a aula inaugural com a Paulinha, eu falei, cara, é isso. Porque nessa aula eu não estou atuando a princípio como psicólogo, mas nessa aula eu consigo levar saúde física e mental para essa pessoa, sabe? E claro, com um toque meu ali de psicólogo na aula, posso trazer, por que não, dentro da aula, sabe, algumas palavras, umas frases, tal, para a pessoa refletir. Eu falei, cara, é isso. E aí fiz a especialização em Super Yoga, me apaixonei pelo método e estou dando há 4 anos aula de Super Yoga, 3 para 4 anos. Terminando a faculdade, eu fiz Super Yoga. No início da faculdade de Educação Física, eu falei, pô, estava querendo voltar para o mercado de trabalho, já tem a psicologia, fiz a especialização em RH, que não tem nada a ver a princípio dentro da área da educação física, porque eu não queria, como o Edna foi, para a área de gestão, não queria mais isso na minha vida, não queria. E aí fui fazer a especialização em psicologia do esporte e do exercício, que lá atrás, na psicologia, 10 anos atrás, quando eu pensei, né, o mercado estava muito, entre aspas, ruim, falei, vamos ver como é que está agora. Aí fui fazer um curso nessa especialização e comecei a investigar novamente essa área. Tive a oportunidade de entrar em clubes grandes daqui do Rio de Janeiro como psicólogo, só que eu me deparei com a seguinte questão. Se eu entro num clube grande como psicólogo do esporte, ia ser o inverso do que eu queria na minha vida. Eu ia ser o psicólogo do esporte engavetado, o educador físico, vamos dizer assim. Sabe? Por quê? Os clubes sugam muito a galera que trabalha, né? Vocês conhecem profissionais que trabalham em clubes. Então eu ia ser o psicólogo, vamos dizer, do Flamengo, ia ser o psicólogo do Vasco, Fluminense, Botafogo ou qualquer outro clube. E acabar deixando um pouco de lado o profissional da educação física. E não era a minha escolha de vida atual. Eu queria ser o profissional de educação física trabalhando com atividade física, exercício físico, esporte,
com o viés por trás do psicólogo. E aí eu acabei, até a questão financeira também pesou, eu fui investigar qual era o salário e me pesou um pouco, eu vi que na área da educação física eu conseguia ter um retorno financeiro maior do que como psicólogo do esporte, então eu comecei a também tirar. E dentro do curso, dessa formação, caiu algumas disciplinas voltadas para a psicologia do exercício, né? Tem a psicologia do esporte, tem a psicologia do exercício. E aí começou a me dar o start. Eu comecei a estudar, procurar artigos, livros, aí comecei a ler, estudar, e aí sim começou a vir na minha cabeça essa questão do esporte-terapia, entrando agora falar um pouquinho sobre esporte-terapia. Por que a palavra esporte-terapia? Na verdade, eu fiquei um pouco apreensivo em colocar justamente para não ficar focado no esporte, porque eu queria criar uma palavra que trouxesse a visão holística. Eu quase coloquei alguma coisa voltada para essa questão holistic training, sabe? Pensei em várias coisas voltadas para isso, mas acabei achando bacana o esporte como representação da nossa área da profissão da educação física, do movimento e tudo mais, e a terapia, talvez voltada um pouco para essa minha área do psicólogo, e fazer essa junção, esporte-terapia. E trazendo, claro, essa visão de que sim, o esporte é uma ferramenta, um processo terapêutico. O esporte, sim, é uma terapia, se a gente pensar numa palavra terapia como um tratamento, né, um cuidado voltado para a saúde. Porque a terapia tem vários profissionais que trabalham com terapia. Não é uma psicoterapia. Né? O esporte ele vai ser uma ferramenta terapêutica, assim como tem a dança, tem a arte-terapia, tem a música-terapia, tem ecoterapia, tem várias possibilidades de você trabalhar ou só a parte psique, ou só a parte física, ou os dois. Então, a visão com o nome esporte-terapia é a pessoa ter esse conhecimento de que você precisa buscar um esporte que seja terapêutico para você e você precisa entender do cuidado, aí entra a visão nossa da saúde física, mental e social, que o esporte, para mim, é uma das principais ferramentas para a humanidade no que tange a essa visão nossa, físico, mental e social. Legal. Ô Dani, nessa busca que você fez para... Acredito que você tenha feito uma busca, né? Na hora que estava montando o esporte terapia, você viu uma necessidade que não estava sendo suprida no mercado? Você viu pessoas querendo algo com o que você montou, mas que não tinha? Aproveita e explica o que você montou, Dani. É um espaço? É o quê? Então vamos agora voltar para o Coach Lá, que a gente comentou, programa que a gente tentou criar, no caso a direção, a gestão tentou criar, e na época eu falei para ela, sensacional. E aí entrando, elaborando o que eu ia trabalhar, eu tinha a possibilidade também de trabalhar com o tal personal trainer, que todo mundo, a princípio, quer ser, com uma vertente diferente, né? Um personal que também é psicólogo. Então, fazer uma proposta, um programa de saúde para essa pessoa, personalizado para essa pessoa, com cuidado psicológico e com cuidado físico, certo? Só que eu ia ficar novamente restrito ao individual, sabe? E eu comecei a me deparar que eu estava gostando de dar aula coletiva. E não somente isso, aí o que a Rafa está falando, eu comecei a enxergar um nicho de público que, se eu fosse focar no individual, poderia ter um retorno financeiro, mas até que ponto esse retorno financeiro iria chegar num teto de agenda? Então, o próprio BT Coach, quando me ampliou também essas possibilidades, falei, cara, tá aí um nicho. E aí, conforme os próprios estudos, quando eu comecei a buscar, até no meu próprio TCC, foi a importância, olha o meu TCC, a importância do psicólogo dentro das academias de ginástica, auxiliando na adesão das atividades oferecidas. Então, quando eu comecei a estudar, buscar esses estudos, eu falei, existe um nicho, né? A última vez, lá atrás, né, 5 anos atrás, eu vi uma pesquisa que mostrava que 80% das pessoas não estavam fazendo atividade física. Hoje reduziu um pouco mais, não sei como é que está hoje, mas mais que 50% das pessoas não praticam academia de ginástica, não praticam algum esporte. Aí eu parei para pensar. Falei, cara, eu tô aqui dentro da BT. Eu vou disputar esses 20% que está aqui, se tem 80% lá fora. Por que eu vou ficar disputando personal trainer aqui dentro? Eu vou lá para fora, vou ver o que tem lá fora. Por que esses 80% não conseguem entrar para uma academia? Por que não consegue fazer a adesão do exercício, do esporte? Eu comecei a mente, né? Falei, cara, eu preciso arriscar a montar alguma coisa ali fora. Por mais que eu precisava de algo fixo, né? Precisava estar, de repente, até com uma carteira assinada num salão, algo para ter uma certeza ali de qualquer dinheiro que está entrando. Falei, não. Eu vou voltar a ser autônomo, empreendedor, microempresário, mas eu acredito que existe um nicho aqui fora que, claro que não vai ser de uma hora para outra, mas que eu vou conseguir ter um retorno até mesmo financeiro e vou conseguir ter uma satisfação profissional. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso. Quase, Edma, eu
também caí nessa área, talvez, de gestão. Porque quando a gente começou a pensar lá no coach, no BT Coach, quando eu comecei a refletir também sobre essa questão de termos alguém dentro da academia de ginástica, auxiliando as pessoas na adesão, eu também pensei numa proposta, fazer um programa, uma proposta para as academias voltado para isso. Só que aí eu ia voltar àquela questão de você ficar preso numa questão de gestão, sabe? Que acaba sendo, mesmo que seja uma gestão de pessoas, mas acaba sendo uma gestão. Não estaria ali atuando a princípio, né, fazendo uma prática, uma atividade com os meus alunos. Mas eu pensei, cheguei a montar todo um processo, sabe? Desde quando o cliente chega na recepção, a minha anamnese hoje, com quase 3 páginas, até os meus alunos lá do nosso espaço, eles fazem essa anamnese, criei o programa, criei o pensamento da equipe, cada um dentro da sua área, criei como se fosse um tour. O aluno chegaria na academia, porque eu não sei como é que está hoje, já tem 3 anos que eu não estou dentro de academia de ginástica. A Edma tem bastante tempo aí para compartilhar a experiência dela, mas muito tempo, Edma, a academia, pelo menos as que eu fui, talvez a BT não muito, mas tinha isso também. O aluno chega na recepção para se matricular, marca a avaliação física. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí a tecnologia, mas ainda existe muita academia hoje que não usa da biopendância, da balança. Então, marca, e aí eu te falo como psicólogo, aí tu vê a visão que às vezes o profissional de educação física não tem. A pessoa já entra na academia falando, vai ter que me avaliar, eu vou ter que ficar lá de biquíni ou de sunga, no quartinho, para me apertar aqui, me apertar ali. Sabe, por mais que possa ser um procedimento que nós, como profissional de educação física, precisamos ter, mas, cara, a balança de biopedância, na minha opinião, ali já, sabe, já, a princípio já se resume, não precisa botar a pessoa de biquíni ou de sunga para apertar a dobra aqui, apertar a dobra ali, gente, na minha opinião, já passou, sabe? Aí você pega, o cara faz a avaliação, você vai, fulano de tal, professor Daniel, por favor, tá no salão hoje? Estou no salão. Essa aqui é Edma, aluna nova, pode apresentar o salão de musculação para ela e fazer a série 3 de 10 dela. Então, jogava para o salão, às vezes nem perguntava a pessoa, você veio para a academia procurando o quê? O que você quer aqui? Qual é a sua busca? Sabe? Você foi orientada por um médico ou você que veio? Por que você veio atrás da academia? Sabe? Não tinha, eu não sei nem se tem isso. Sabe, se sentar com a pessoa, tentar, que história é essa, puxar da pessoa, conta um pouco da tua vida. Por que você chegou ao sobrepeso? Ou por que você quer ficar fitness, sarada? Entender um pouco dessa pessoa. Isso requer trabalho? Requer, mas eu te digo que é um trabalho de investimento, porque aí sim vai entrar o processo de adesão. Que aí os estudos mostram, de 3 a 6 meses a pessoa entra e vem a evasão. E por que vem a evasão? Porque joga a pessoa no salão, mete uma série para ela lá de 3 de 10 ou 3 de 8 a 12, sei lá o que vão fazer lá para a pessoa, e tchau, vai lá fazer tua academia. E abandona a pessoa. Aí uma academia, não vamos pensar numa academia de bairro, que a princípio só tem às vezes um salão, umas aulinhas coletivas, mas vamos pensar numa academia hoje com uma estrutura bacana, com mais de 15, 20 modalidades, joga a pessoa para o salão de musculação. Por quê, gente? Por quê? Por que não pega a pessoa? Vamos fazer um tour. Olha só, vamos fazer a sua agenda, vamos fazer a programação da sua agenda. Quantas vezes por semana você vai poder vir na academia? Vou poder vir segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, qual horário você vai vir? No horário da noite eu estou livre, olha só. 7 horas a gente tem yoga, 8 horas a gente tem spinning, tem running, treinamento funcional, tem isso, tem aquilo outro. Vamos fazer um cronograma durante um mês, eu vou te acompanhar. Vamos experimentar. Eu não gosto muito de spinning, não, só experimenta. Porque você precisa também se conhecer nas atividades que a academia oferece, só experimenta. Eu não vou colocar na sua fichinha que você vai fazer isso, mas só experimenta, para você depois dizer, yoga é muito zen. Não, aqui na academia tem 3 professores de yoga. Um dá o método Ashtanga, outro dá o método Vinyasa e outro dá o Superior. Experimenta os 3 e vê qual que dos 3 você se adapta. Se você não se adapta nos 3, ok. Mas pelo menos experimentou. Vamos pro spinning. Eu fiz o spinning de 7 horas, mas você fez com quem? Fiz com a Rafa Brandão. A Rafa Brandão bota uma playlist, desculpa, chata a playlist dela, cara. Não gostei. Não, foi o seguinte, vamos fazer o spinning com a Edma. A Edma bota uma playlist anos 80, top. Minha cara. Tô falando que eu conheço? E aí ela chega e fala, com a Edma, com aquela playlist dos anos 80, top, gostei. Porque até a música influencia. Sabe? Então, vocês estão vendo a visão de a gente entender, né, o comportamento humano dentro da academia de ginástica, e o BT Coach tinha tudo para dar certo. E era um programa que eu tinha colocado para vender, e mais uma vez eu me deparei, é isso que você quer? É com isso que você quer trabalhar? E eu, mais uma vez, falei, não. Até por questões também financeiras, porque
Edma vai saber. Ela mesma falou, talvez por questões também de incentivo da direção, o BT Coach talvez também não deu certo. Então, será que tinha um incentivo financeiro para levar a proposta para uma academia e ela me pagar para esse tipo de programa? Então, parei para refletir também. E aí comecei a pensar de novo, como eu estava falando, em abrir um espaço ou iniciar uma proposta voltada para o que eu queria, levar saúde física, mental e social. E por que não? Mesmo não tendo uma estrutura de um estúdio, de uma academia, por que não? Fazer uma anamnese para saber por que esse aluno está chegando até mim. E uma das coisas fundamentais, essenciais, vamos dizer assim, que me fez definir a minha proposta de levar, através dessa visão do esporte, dessa visão do exercício, da atividade física, num processo terapêutico para a pessoa, no que tange ao tratamento de cuidado físico, mental e social, foi quando eu comecei a estudar, não me aprofundei muito, mas comecei a estudar sobre a questão dos hormônios. Quando eu comecei a estudar um pouco dos neurotransmissores, dos hormônios, coisa que há 10 anos atrás eu não vi muito na psicologia. Eu digo para vocês que eu comecei talvez a entender um pouco mais do ser humano, um ser tão complexo, na educação física. Porque na educação física eu comecei a juntar um pouco das questões físicas que afetam o mental e essa conexão. E quando eu comecei a ver a importância dos neurotransmissores para a saúde física e mental das pessoas, eu falei, gente, tá aí a química da felicidade, tá aí a química do bem-estar. Como podemos colocar isso definitivamente em prática? Porque se tem muitas pesquisas, mas eu tenho visto pouca prática, sabe? Uhum. A gente sabe muito no sentido de colher informações, mas como a gente está colocando essas informações em prática, sabe? Uhum. Ô Dani, eu queria saber, você falou dos neurotransmissores, a gente sabe que qualquer tipo de atividade física, basta você se movimentar, você já tem essa liberação de neurotransmissores. Eles não escolhem qual é a atividade que vai liberar. E eu queria saber qual foi o seu start para poder pegar isso e jogar para o local onde você está hoje, atuando. Para quem não sabe, o Dani faz o trabalho do esporte terapia na praia. Conta para as pessoas, Dani, onde é, quem quer te procurar e qual foi essa sua virada de chave? Perfeito. Então, daí, quando eu comecei mesmo não me aprofundando, mas entender sobre essa questão dos neurotransmissores, mesmo resumidamente, começou a ver a dopamina, serotonina, endorfina, GABA, sabe? Fui pegando, isso aqui, se você fizer atividade física, exercício físico, libera isso, isso, isso. Se você fizer uma atividade ao ar livre, em contato com a natureza, libera isso, isso, isso. Se você der um abraço, libera isso, isso, isso. Você meditar, libera isso, isso, isso. Você fazer uma técnica respiratória, libera. Aí eu fui anotando mesmo. Tem meu caderno de anotação, anotando, mesmo resumidamente, todos os neurotransmissores que você pode aplicar. E aí eu falei, vamos levar isso em prática. Comecei a elaborar um treino onde eu pudesse, no mesmo treino, sabe, uma enxurrada de neurotransmissores. Por que não? Por que não? E aí eu ofereci essa proposta para 2 locais aqui no Recreio dos Bandeirantes. E um dos locais foi a Clínica Equilíbrio, que eu trabalhei lá durante um período de 1 ano com um projeto para iniciar, dar o start. Na época, o Kennedy, nosso amigo Kennedy Ribeiro também, eu levei a proposta porque o Kennedy trabalhava comigo na Bodytech, no mesmo horário que eu, e eu conversava isso que a gente está conversando aqui, conversava isso com o Kennedy. Falei, Kennedy, tem um nicho aqui, cara, vamos tentar. Porque eu não estava formado, então eu precisava que alguém formado estivesse comigo. Era meu último ano de formação. Então o Kennedy iniciou. Entrou as questões financeiras, porque as pessoas querem iniciar e acham que vai explodindo de uma hora para outra, e não é assim. E compreendi a visão dele, né? Foquei no Super Yoga, porque o Super Yoga, sendo um método de yoga, não requer CREF, a princípio, então comecei a dar aula do Super Yoga, e quando eu me formei, eu falei, aí sim, vamos colocar agora em prática esse método. O próprio Super Yoga já é um método que traz essa visão dos neurotransmissores. E aí comecei a elaborar como que eu poderia fazer um treino para levar isso ao ar livre. Só que na clínica, o espaço, a princípio, era pequeno e era um público diferente, sabe? Porque eu queria aquele público que queria botar o pé no chão. Eu queria um público que fosse treinar descalço, pé na grama, pé na areia. E a clínica tinha um público, sabe, de uma elite que não estava muito... Chegava de tênisinho da Nike, de R$2.000 no pé, e não queria tirar o tênis. Eu falei, gente... Não é por aí, gente. Não é por aí. E por mais que a gente leve informações, pesquisa científica, é importante você botar o pé no chão. Não. E quando você serenava muito, né? 7 horas da manhã, a grama tava aquele lodo, filho. Eu vou botar o pé nesse lodo aqui dessa grama? Não vou, não. Aí eu falei, já, não vai dar. Aí eu falei, Daniel, você mora no litoral do Rio de Janeiro. Você tem esse marzão aí na frente. Você tem uma orla linda. Cara, vai pra praia, filho. Você
pra praia. Eu sempre escutei Charlie Brown Jr., meu escritório na praia, tô sempre na área, eu sempre quis realizar esse sonho dessa música. Eu falei, cara, eu escutava essa música, porra, meu escritório na praia, eu sempre falei, cara, meu sonho é ter um escritório na praia. Então vamos realizar esse sonho, filho, vai colocar teu escritório na praia. E aí, meninas, eu rodei quase do Leme ao Pontal, brincadeira, da reserva, dali do Recreio, até lá no final da Macumba, por 3 meses, procurando um ponto, procurando a energia do espaço, sabe? Foi realmente de coração, eu parava em cada pontinho que eu achava interessante, fazia minha meditação, sentia se realmente era aquele espaço, se não era. E durante 3 meses, eu fui procurando, até que encontrei ali entre posto 10 e 11, vocês me deram a honra de, na inauguração, estar lá, mudou muita coisa, mas aquele espaço ali, acho que na época eu comentei com vocês, ele era totalmente imundo. Quando vocês fizeram a inauguração, vocês viram que ainda tinha muita sujeira lá naquele canto, e hoje é um espaço que as pessoas, virou um ponte de fotos, as pessoas, enquanto eu estou dando aula ali, toda hora as pessoas parando para tirar foto, as plaquinhas que eu coloquei, as pessoas me perguntam, quem colocou as plaquinhas? Eu coloquei. Ajuda de alguns alunos agora, graças a Deus, que a gente com um público maior, a última reforma que a gente fez lá de pintura no ponte, maravilhoso. Eu com 20 alunos me ajudando, foi maravilhoso. Uma aluna minha, algumas alunas aposentadas, posso levar para casa para pintar? Pode, filha, toma aqui. Pode. É uma terapia, isso aqui, vai lá, pinta, vai fazer sua pintura, sua arte terapia. Então, assim, eu iniciei, vocês me deram essa honra, em agosto de 2018, e aí em setembro comecei a divulgar para iniciar a turma, né? A gente estava ali, praticamente do zero, trouxe meia dúzia de alunos que vieram comigo lá da clínica, porque eu queria o contato com a natureza. Eu precisava do contato com a natureza, eu precisava desse espaço de contato com a natureza, eu não queria abrir um estúdio fechado. Meu irmão fez a proposta, mano, vamos abrir um estúdio nós dois, eu fico na parte administrativa e tu leva. Então eu falei, cara, eu não quero um estúdio, eu não quero uma academia, eu quero algo ao ar livre. Se a gente puder pegar então um galpão, tipo essa galera do CrossFit que faz um galpão, mas com espaço, com natureza, que entre sol, eu quero isso. Eu falei, cara, eu vou pra praia. E aí, 2019 foi aquele ano de divulgação, né? Começar a captar cliente para definitivamente também fazer a proposta que a gente vai tentar trazer esse ano, que se chama Priorizando Meus 100. Depois, se tiver tempo, a gente explica isso. É uma proposta de priorizar realmente 100% ou em busca de 100% da sua saúde, tá? Física, mental e social. É uma proposta interna nossa do Esporte Terapia. E naquele espaço que vocês tiveram a honra de conhecer, você tem um contato com a natureza, você tem um pé no chão, sabe? Você tem a brisa do mar. E ali você faz a enxurrada de neurotransmissores. Você tem contato com a natureza, você tem o sol, você tem ar puro, você tem o exercício físico. E aí o que eu fiz? Um abraço, Daniel. Exatamente. Que hoje, infelizmente, a gente teve que tirar, né? Questão do abraço. Eu falei, por que não botar, né? No final de uma aula, vamos nos reunir e fazer um abraço. E o abraço gera neurotransmissores. Então, coloquei todo o final da nossa aula. Vocês não pegaram isso na inauguração, porque eu não tinha isso ainda. Mas no final da nossa aula, a gente abria, no caso, abre uma roda, todo mundo se abraça. E, além do abraço, que gera os neurotransmissores, eu trouxe também a vibração do Om, que dentro do yoga, alguns métodos traz. No Super Yoga, a gente não traz nenhum mantra, não pronuncia o Om, né? É um método muito focado para o cuidado físico e mental, mas no final da aula, trazia essa vibração. Vocês não têm noção a energia que é. Você sente literalmente no seu corpo algo diferente e que a gente sabe que são os neurotransmissores, sabe? Fazendo aquilo no seu corpo, você se arrepiando, pessoas chorando, sabe? Outras coisas que eu coloco na aula, dança, porque dança gera neurotransmissores. Às vezes eu tô dando uma aula, para, entra uma música bacana, dança. E começa a dançar, mulherada dança, os homens tudo travado, mas a gente começa a dançar. Pô, parou a bagunça, volta ao treino. Aí volta o exercício, entendeu? Outra coisa, sempre falar alguma coisa de sacanagem, de brincadeira, pra galera rir. Alguém cai, ou alguém, por exemplo, no meio de uma aula faz uma postura e cai, a gente ri. Eu falei, gente, pode rir faz bem, sabe? Porque o riso gera neurotransmissores, sabe? Então, você consegue numa aula, parece que é impossível, mas não é, mas numa aula, você consegue liberar mais de 6, 7 neurotransmissores na mesma aula, sabe? Então, isso eu fiz nesse apanhado. Existe o Super Yoga, né, que é o método do Paulo Junqueira, que também gera todos esses neurotransmissores. No final da aula, a gente também fazia esse abraço. E o Esporte Terapia Training, o método que eu inicio com o que a gente no yoga chama de pranayama, né, a técnica respiratória. A gente inicia, vamos dizer, com o yoga, a gente faz o pranayama, faz a técnica respiratória, que aí entra também a
parte da respiração, da meditação, para começar já a gerar neurotransmissores. Depois a gente vem com posturas do yoga, até mesmo para liberar um pouco da articulação, liberar o líquido sinovial, para fazer a lubrificação e tudo mais. E aí depois vem com a pegada, vamos dizer, mais dos exercícios. Aí tem, cada semana é um exercício diferente. Eu, no início do método, eu peguei um pouco de cada métodos aí de fora e peguei a galera do CrossFit, o tal do WOD, né? E eu, Daniel, cheguei um momento do início desse método que eu criei, eu comecei a ver que eu não gostei muito do WOD. Por quê? O WOD, a pessoa não conseguia ver a sua evolução. A minha opinião. Porque hoje ela fazia um treino, amanhã era outro, depois era outro, sabe? No que tange a gente absorver a saúde física, beleza. Mas no que tange a pessoa ver a sua evolução naquele treino, a princípio não tinha muito, na minha concepção. Então eu criei o tal do WOW, W-O-W. Em vez de botar por dia, eu botei para semana, botei por week. Eu falei, então toda semana tem o quadrinho com o treino da semana é esse aí. Então a pessoa que vem segunda, quarta e sexta, ela segunda faz o treino, quarta se aqui ela fez o agachamento, ela fez de 15 a 20, chegou a 15 já, fiz só 15, Dani, não tem problema. Quarta-feira vê se você consegue mais. Já na quarta-feira ela fez 20. Dani, eu já consegui fazer 20. Então ela consegue ver a própria evolução dela, sabe? Então eu coloquei mais para esse treino. Então é o yoga primeiro, com a meditação, liberação articular, vem o wall, seria o wood, passou para o wall, e no final a parte do relaxamento, que no yoga a gente trata-se como o período do Shavasana, onde você relaxa completamente, o tal que a gente fala, o volta à calma, certo? Que às vezes a pessoa sai da academia, naquele agita, aquela adrenalina, sabe? Vai pro carro suando, calma, cara, calma. Dá 5 minutinhos, relaxa. Então, isso faz parte do treino, que aí entra o neurotransmissor, o GABA, sabe? Se permite relaxar. Aí o neurotransmissor GABA vai, sabe? Liberando aquele relaxamento. Aí depois vem com a parte do alongamento. Vamos alongar um pouquinho, que gera neurotransmissores também, ok? E aí você fecha uma aula, que no final aí vem um abraço, que hoje não está podendo. Vamos fechar com um abraço. Por que não? Por que a academia de ginástica não pode botar um treino no final, abraçar? Quem não quer abraçar? Não abraça, fica à vontade, sabe? E aí a gente joga essa turbilhão de neurotransmissores para o aluno sair. Eu estou pisando em nuvens. E realmente, o aluno sai pisando em nuvens. Isso faz adesão? Óbvio que faz adesão, certo? Então, o Sport Terapia fica ali entre 10 e 11 com essa visão, né? Volta e meia eu coloco o slackline também, que o slackline é um esporte que eu acho muito bacana, trabalha muita concentração, atenção plena, tanto estão dizendo hoje aí. Agora tem a mesinha lá também, o fute-mesa, a gente está comprando a redinha também para fazer aquele altinho. Galera do futebol ali da frente, parceria, galera do vôlei, parceria. Então tem essa mistura, né, do esporte também, galera do surf que eu indico, mas o Sport Terapia em si, a gente leva o Super Yoga, leva esse método que eu expliquei, de frente para o mar, em contato com a natureza, atualmente com todas as medidas de segurança, ok? Eu obrigo dos meus alunos a usar a máscara, por mais, entre aspas, chato que seja para alguns, mas a gente coloca a máscara. É o que eu sempre falo para o aluno, eu só preciso de 60 por 1,80, que é a medida do seu tapetinho. Só isso, sabe? 60 por 1,80 é o suficiente. Colocando 1,5 metro de distância de cada aluno, ao ar livre, sabe? Então é o que eu falei até para um deputado, um vereador, que eu tive a honra de levar a proposta para eles. Falei, cara, desculpa, vocês precisam lá falar para o cara, meu irmão, ao ar livre, com distanciamento, com máscara, não tem problema, é quase, não vou dizer zero, mas é mínimo risco, e vocês não podem deixar da população fazer atividade física, ter contato com a natureza, pegar banho de sol, não pode, sabe? Então, assim, com total segurança, a gente voltou agora na quinta-feira, ficamos novamente aí 2 semanas paralisados por causa das aulas coletivas, atendendo só personal trainer, e é isso, a visão é essa, e estamos aí tentando levar esse projeto agora, porque 2020 me paralisou, eu fiquei paralisado em 2020. Aí a proposta do Priorizando 1100 engavetei. Aí agora, 2021, estamos aí. Começa, aí para. Começa, aí para. Então, é um projeto novo, inovador, certo? E que eu acredito que se as coisas começarem a fluir, liberar e sair a atividade como essencial e não poderem mais proibir a gente, eu acredito que mais 1 ano, 2 anos, eu consigo chegar na tal proposta de Priorizando 1100, que é chegar a 100 alunos e priorizar os 100 alunos. Tá? Hoje a gente está com a média de quase 70 alunos, em virtude, né, desses altos e baixos, perdi muitos alunos também, mas hoje eu consegui manter uma média de 60, 70 alunos, mesmo nesse processo todo que a gente está enfrentando. E a proposta do Priorizando 1100, resumidamente, chegou aos 100, ninguém sai, ninguém entra.
Na verdade, sim, não vou exigir ninguém que não saia, né? Mas a proposta é priorizar meus 100 alunos. Eu vou focar a atenção plena dos meus 100 alunos e a frase priorizando meus 100 tem duplo sentido, né? Eu, como profissional liderando o Esporte Terapia, vou priorizar esses meus 100 alunos e os 100 alunos vão se responsabilizar, vão tomar essa responsabilidade de buscar e priorizar a saúde dele de forma integral para que a gente possa realmente ter a saúde que é definida aí talvez até pela OMS. Legal, hein? Olha, Legal bom, mesmo. ele precisou de 15 anos para chegar nessa conclusão, você em 1 hora teve essa aula, então aproveite essa aula. A sua saúde ela é muito mais do que pagar um exercício, né? Com Ela é certeza. muito além disso. Então, pegue essa fala do Daniel, retire todos os pontos, que tem muitos pontos importantes aí para a sua saúde, e aplique na sua possibilidade. A possibilidade de pegar 10 minutos de sol, então pegue. Se tem a possibilidade de usar alguma grama no seu condomínio para ficar com o pé no chão, use. Tem a oportunidade de fazer alguns minutos de respiração, faça. Meditação, faça posições que te levem ao desconforto, mas que você consiga superar e fazer. Faça exercícios de força, né, Dani? Estou fazendo um bom resumo aqui, mas amplie as suas possibilidades de saúde e pegue esse resumão aí. E posso falar o último? E sorria. Pode. Sorria, abrace. Desculpa, Abrace. esqueci disso. O abraço não Abraço pode por hoje. enquanto. O abraço hoje pode dentro Abraça dessa alguém de família. casa, isso. Abraça alguém de Isso, abraça casa. Cachorro. Cachorrinho pode? Tenha contato Eu aqui abraço social. cachorro, gato. Aqui é cachorro, gato, esposa, filho. Aqui a família está crescendo. Importante, Já é mesmo marola. que você tenha um personal training, faça alguma coisa coletiva. Se não for esporte, algum outro tipo de aprendizado. Então, Dani, foi uma aula mesmo aqui. Com certeza. Uma aula sendo contada em forma de história. Cara, sensacional. E para os profissionais também, né, Edma? Não só para pessoas, os alunos também, mas os profissionais começarem a enxergar um pouco mais do que o foco ali no físico, do treino, sabe? Por que não você personal trainer? Você tem quantos alunos? Você tem 10, você tem 15, você tem 20, você tem 5? Não importa quantos alunos de personal trainer. Por que não você pegar um dia, juntar os seus 10 alunos de treino personalizado e fazer uma trilha com ele, sabe? Por que não, sabe? Por que não pegar seus 10 alunos? Gente, eu vou fazer todo sábado, vou fazer uma aula coletiva com todos os meus alunos de treino personalizado na praia. Por que não, sabe? Sair daquela coisa, aquela mesmice, mais do mesmo, e mudar um pouco a concepção. Com certeza, e usufruir o que a natureza pode nos dar, né? Em questões físicas e mentais, sem dúvida. É impagável. Sem dúvida, comprovado cientificamente. Depois dessa aula, Rafa, chegamos no nosso momento perguntas. Não é meu momento preferido, mas é o que eu gosto bastante. Daniel. Vou até pegar minha xícara aqui, ó. Isso. É programa do Jô mesmo, né? Ele trouxe xícara. Você já respondeu, provavelmente, mas de uma forma mais direta. O que é saúde para você? Isso é uma pergunta que eu vejo vocês fazendo e cada um fala uma visão e, sinceramente, se formos ver pela OMS, né, tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu acredito que ali seja um parâmetro, no que tange a gente entender que a saúde não tem que ser limitada a só o físico, a só o mental, a só o social. Acho que é um parâmetro bacana para a gente falar de saúde, só enxergar essa visão holística que a gente fala, sabe, a saúde integral. Você que está me ouvindo, seja um aluno de uma academia, seja um profissional da área da saúde, independente da sua área, né, seja nós, profissionais da educação física, seja galera minha da psicologia, fisioterapia, o que for. Precisamos enxergar o ser humano definitivamente integral. Não tem como dicotomizar, sabe? Se não pode fazer um grupo interdisciplinar, tenta fazer pelo menos multidisciplinar, já é um bom começo. Então, saúde para mim, talvez, eu colocaria até como o nosso próprio corpo nos ensina a homeostase, sabe? Saúde para mim, acho que a gente diariamente buscar o autoconhecimento e ver como é que está a minha saúde física, como é que está a minha saúde mental, como é que está a minha saúde social. É você fazer exames periódicos com o seu médico, ver como é que está a análise clínica do seu corpo, sabe? Se você vê que está num momento que precisa de um acompanhamento psicológico, procure um profissional, por que não? Ver como é que está a sua saúde social, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Então, como o corpo ensina muita coisa, é a homeostase, é a busca constante do equilíbrio. Então, para mim, saúde é essa busca incessante de estarmos equilibrando o corpo, a mente e a parte social. E espiritual também, né? Independente de bandeira religiosa, de fé, de crença, eu acredito muito que também engloba essa parte. Sensacional. E se você pudesse escolher alguém para tomar um café, quem seria e principalmente por quê? Essa pergunta que vocês colocaram é brincadeira, não.
gente? Quem eu tomando café? Mas, sinceramente, eu até vendo alguns podcasts de vocês, eu falei, mas que pergunta é essa, gente? E eu vi muita gente muita gente falando, né? De várias personalidades, né? E assim, vou ser sincero com vocês, fiquei receoso talvez em trazer essa pessoa para tomar um café comigo, talvez vocês se surpreendam, mas tirando a parte mística, tirando a parte de crença, que as pessoas possam entender, eu tomaria um excelente café anos da minha vida com Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, homem. Tirando toda a parte mística, tirando toda a parte de fé, de crença, Jesus Cristo como homem, enquanto ele teve aqui nos seus 33 anos, segundo a história, eu gostaria muito de tomar um café com esse homem que para mim é um exemplo. E por quê? Por quê? Porque para mim ele é o criador do manual da vida. Boa, perfeito. Resumiu perfeitamente, cirúrgico. Agora é o momento conselheiro. Você, como profissional da educação física e psicólogo, usa bastante sua faceta conselheiro durante o dia a dia, então usa aqui para a gente, Daniel, um erro que você cometeu e que você deixa de conselho para as pessoas não passarem por essa. Também vem acompanhando. Eu falei, vai chegar esse troço dessa pergunta para mim, a fazer essa autoavaliação é difícil, né? A gente identificar um erro que seja um conselho. Porque você falar de erro que gere um conselho é muito peculiar isso, né? Porque às vezes o meu erro não pode ser um conselho para você. Mas hoje, Daniel, olhando para mim, tá? Erro que me afeta no que tange a minha parte social, ok? E profissional, vamos dizer assim. Não muito familiar, nada disso. Nem tampouco, talvez, mental. Mas talvez não ter feito, eu não tive o tempo e oportunidade de fazer o inglês, sabe? Hoje eu sinto muita falta de não ter o inglês. Eu não sei nada, sinceramente, né? E não digo que tem vergonha disso, porque vocês ouviram um pouco da minha história, então foi uma história de muito trabalho, estudo. Minha família, tenho um filho hoje, está semana que vem completando 10 anos, e então, assim, eu não tive realmente tempo, não só tempo, que a gente quando fala de tempo entra até na nossa questão de adesão, que a galera fala falta de tempo para atividade física, talvez prioridade, que é uma palavra que eu amo muito, essa palavra prioridade, muito mesmo, que serve essa palavra de exemplo para muitas pessoas. A prioridade, se você tirar o primeiro R dela, olha a palavra prioridade, tira o primeiro R dela, que palavra surge? Ou que possa surgir? Prioridade. Prioridade. Então, quando a gente não coloca a sua saúde como prioridade, esse R, quando se tira, é o R que eu sempre falo para meus alunos, é o R de responsabilidade que você tem que ter. A responsabilidade de priorizar a sua saúde. E independente da idade, seja 20, 30, 40, 50, você não coloca a sua saúde como prioridade e esse R como responsabilidade sua, é o que eu falo com meus alunos, eu sou apenas um canal, um instrumento, uma ponte, para que vocês possam absorver através dos nossos treinos, dos nossos encontros, a sua saúde física, social, mental. Mas é sua responsabilidade, a prioridade é sua, certo? Então, é algo de se refletir. Olha, Edma, eu acho que a gente tem que mudar o nome do episódio. Porque eu completei a pergunta anterior? Sim, em inglês. Totalmente. Não ter priorizado o inglês. Eu pedi a Rafa um tempo atrás, eu falei, Rafa, me manda alguns artigos que você tem de HIIT para mim. Dani, eu tenho uns aqui, mas tá tudo em inglês. Eu falei, então não precisa mandar, não. Mas olha só, tem uma boa notícia aqui, inclusive para quem está nos ouvindo. Agora o Google Tradutor, você manda o documento em inglês, né? E ele te devolve traduzido. Mas bem traduzido, tá legal? Bem, vale. Aceitável, Dani. Aceitável. Alguns termos ele não consegue entender, alguns termos, mas são termos, aí é bem mais fácil achar. Bom saber, né? Eu que tô, desde que eu me formei, né? Há 3 anos aí que eu me formei, eu realmente, só meus livros, né, poucos artigos que eu voltei a estudar, porque aí já é uma questão da minha busca, da minha qualidade de vida, né? Eu dei um tempo um pouco no que tange a esse negócio de estudar, sabe? Artigo. Meus livros, falando em livro, até separei aqui, ó a indicação, ó. Olha, 21 lições para o século XXI, Yuval Harari. Amo. Esse é ótimo. Comecei a ler por indicação de vocês. Você vai amar. Muito bom. Tem uma amiga que tem o Sapien dele, né? Que eu já pedi para ela separar, para eu também ler. Então, assim, livros assim, sabe? Eu terminei de ler isso aqui há pouco tempo. Também indico aí para a galera que queira saber um pouco mais. Psicologia do esporte e do exercício. Qual autor?
É o Eric Não, Conde e o Roberto Figueiras. Mas jogar Psicologia do Esporte do Exercício, Modelos Teóricos, Pesquisas e Intervenção. Também é um livro bacana, abre um pouco do leque também, essa galera que queira entender um pouco do esporte como um processo terapêutico, uma visão da galera da psicologia voltado para o esporte e o exercício. Fala um pouco do alto rendimento, mas também fala um pouco dessa nossa área voltada, sem ser o alto rendimento, o esporte como algo social, vamos dizer assim, né? Direito social também. É bacana esse livro. Daniel, se você fosse um exercício ou alguma atividade física, qual você seria e por quê? Olha, essa outra pergunta que eu venho sondando vocês perguntarem, já vi tanta resposta bacana. E digo para vocês que eu teria 2 esportes, sendo que eu vou escolher um. A Rafa com certeza vai saber qual é, né, minha amiga? Mas, assim, eu pensei muito nessa pergunta de vocês e eu gostaria talvez de ser uma asa delta, um esporte da asa delta, que eu acho que deve ser muito, muito bacana você voar. Eu não tive ainda essa oportunidade, mas deve ser uma sensação muito gostosa e está dentro do meu planejamento de vida. Não pode ser assim me permitir eu fazer essa experiência, mas a escolha minha é o surf, sem sombra de dúvida, por causa dessa nossa visão holística, vamos dizer assim, né? Se você olhar o surf, né, mesmo sendo um esporte individualizado, passa a ser um esporte coletivo e social, Rafa sabe disso, é um esporte que vai lhe dar um condicionamento físico, cardiorrespiratório também, acho que não, mas tem, de explosão, e a parte psicológica, vamos dizer assim, um enfrentamento de medo, né? Dona Edma Alves já falou sobre isso. Com certeza, sabe? e paciência, muita paciência, atenção plena, sabe? É muita coisa que tem dentro desse esporte e o contato com a natureza, sabe? E aí, independente da sua crença, eu particularmente, Daniel, quando eu tô dentro do mar, sabe? É um contato com o universo, um contato com Deus, a minha parte espiritual, que às vezes não dentro de um templo, sabe? Construído por mãos humanas, às vezes ali, pegando a minha onda em contato com a água, com o divino através da natureza. A Rafa sabe, quando você entra numa onda, você não consegue pensar no boleto bancário, não, filho. É você e a onda, é uma atenção plena, é o tal do mindfulness que o pessoal fala aí, entendeu? E assim, é saúde física, é saúde mental, é saúde social, é contato com a natureza, é parte espiritual, se você quiser colocar também. Então, para mim, o surf seria o esporte que eu gostaria de ser, sem dúvida. Com certeza, Dani. E eu falo sempre para Edma que eu acho que todas as pessoas deveriam experimentar um dia. Um dos ensinamentos que o surf me deu, que foi recente, tá? Obviamente a paciência, é que você precisa ter muita calma. Até desde quando você vai dropar a onda, né? Que é quando você sobe em cima da prancha, até você partir para uma manobra, se você for muito afoito, muito afobado, você se estrepa, você cai, é água. Então, isso pra mim, eu puxei pra minha vida. O tempo inteiro a gente tá acelerado, e a gente tá fazendo coisas no automático, coisas que a gente às vezes nem sabe por que tá fazendo. E no surf eu tava fazendo a mesma coisa. Quando eu comecei a entender que aquilo ali era uma leveza, que a gente deveria o tempo inteiro subir, descer, respirar, olhar para um lado, olhar para o outro, tudo melhorou. Então, isso não só com surf, não só com surf. Você pega diversas modalidades esportivas que você consegue. Aí entra o esporte, como a gente, até para fechar para vocês, o esporte como tema de terapia. Isso é uma terapia. Se você parar para analisar, tá? Não estou fazendo ali uma psicoterapia com o surf, não é isso, mas não deixa de ser uma terapia. Se você entrar nesse conceito que a Rafa colocou, né? Quando eu coloco o slackline lá no espaço, no ponte lá da praia, aí o pessoal entra ali na fita do slackline. Aí perde o foco, perde a atenção, se desequilibra. Aí eu pergunto pro aluno, eu pergunto pra pessoa, o que te fez entrar em desequilíbrio? Ah, Dani, a minha perna começou a doer. Então, o que está desequilibrado é a tua parte física, você precisa fortalecer a sua perna. Aí outra pessoa vai, o que te fez desequilibrar, sair da fita? Ah, passou o cachorro ali, eu fui... então o externo tirou o teu foco, sabe? Então, isso aí não é uma terapia, você não leva pro teu dia a dia, sabe? Então, assim, o esporte, se fosse visto dessa forma, né, o esporte voltado para esse âmbito, nossa, a gente teria uma resposta aí de saúde na sociedade brilhante, mas que falta também da nossa área profissional, profissionais que entendam isso, se qualifiquem para isso. A área da psicologia também, a galera consiga fazer uma parceria com um profissional de educação física, uma parceria com alguém do esporte para levar essa visão. Tem a galera do Surf Terapia, coloco aqui também. Surf Terapia está fazendo um trabalho excelente nessa visão, levando o surf num processo terapêutico. Não só surfar por surfar, tá? É uma equipe de psicólogos, juntamente com os instrutores de surf, levando essa visão. E está saindo um livro agora dessa galera do surf nesse âmbito terapêutico, que depois eu passo para a Rafa, o Instagram dela, poder indicar, que eu não lembro aqui de cabeça, mas um livro voltado para isso, o surf nessa visão nossa. Muito legal, bacana. Dani.
Pô, bacana. Eu vou deixar disponível no Toque da Saúde, no meu Instagram, no Instagram da Edma, em todos os outros. Falando nisso, Dani, quem tá ouvindo aqui é a gente, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? A gente não tem mais tempo mais para entrar nesse assunto de rede social, mas a Rafa talvez me acompanhe, já tem vai para 2 anos que eu cancelei a minha dita rede social no que tange a minha, Daniel Farias, né? Eu me deparei sendo levado, né, por desculpa o termo, essa doença que está afetando a população. É uma doença para mim, e eu me deparei entrando nessa e decidi cancelar todas as minhas ditas redes sociais, sabe? E tive que permanecer apenas com o Sport Terapia, porque acaba sendo uma ferramenta de divulgação do trabalho que eu preciso, e a minha esposa me ajuda muito, né? Até pedi para ela, pode me ajudar, porque nem no Sport Terapia eu gostaria de atuar. Então, assim, rede social, encontrar Daniel Farias, tem 3 opções para você. Uma delas é só para os amigos mais próximos, familiares, que é uma rede que tem aqui na varanda, tem uma rede social que normalmente meu filho, Jack Marola, Dom Luga, a gente pega essa rede social aqui, nossa, a varandinha aqui, bota um incenso, entendeu? Às vezes a gente toma uma cervezinha assim de vez em quando, então um vinho. É uma rede social brilhante, porém só para os mais próximos. Agora você, que não é um amigo tão íntimo, queira conhecer uma outra rede social, lá no Point, às vezes, nem sempre, eu estendo 2 redes lá na árvore, certo? Tem 2 árvores lá, eu estendo uma rede de um lado, uma rede do outro. Então, os alunos, após a aula, ficam ali, conversa, bate um papo. Na rede social nossa, ali são 2, a galera bota uma cadeirinha. Então, tem essa opção também de rede social. Agora, no que tange ao que estão dizendo aí de rede social, esse negócio aí de Instagram, Facebook, essas coisas aí que ditaram como rede social e colocaram na cabeça da pessoa que rede social é isso. Então, tem aí o @esportterapia. Não te garanto que vou responder imediatamente, entendeu? Porque a minha esposa, a minha assistente, além do trabalho dela como professora, ela agora vai ser uma futura nutricionista, então está fazendo a faculdade de nutrição para agregar nessa nossa visão do Sport Terapia. Ela vai vir com essa parte dentro da empresa, vamos dizer assim. Então também não tem tanto tempo assim para responder de prontidão, mas a gente responde, tá? Fica tranquilo. E quem quiser lá conhecer o Point, você que é profissional, queira conversar um pouco sobre essa visão, pode mandar um direct lá no Sport Terapia. Normalmente, quando a galera dessa área que quer conversar um pouco mais, eu falo, cara, manda no WhatsApp. Aí eu boto meu WhatsApp e a gente conversa pelo WhatsApp. Quem queira conhecer o espaço lá da praia, fica entre o 10 e o 11, tá? O Sport Terapia Beach. Vai ser um prazer ter vocês Recreio lá. Recreio dos Bandeirantes, né? Praia do Recreio dos Bandeirantes, entre o posto 10 e 11. E Edma e Rafa, somente gratidão por essa troca de hoje, um prazer enorme. Muito obrigada, Dani. Obrigada a vocês. E estão convidadas, né? Vocês fizeram parte da inauguração. Estaremos lá em breve. E agora, para a gente marcar aí com a Rafa uma remada juntos e depois bater um altinho com a Edma, um fute-mesa lá comigo e uma rede social pra gente depois Uma brincar. rede social de verdade, combinado. Rede social de verdade. física. Galera, muito obrigada a quem tá aqui com a gente. Muito episódio. obrigada. Não esqueça de se inscrever e compartilha. Até a próxima. Até a próxima, um beijo.